lembra do segmento, né? Todo, daquele segmento ali do ambulatório, os meses certinho, quando faz o VDRL, quando faz o líquido ou não, se tiver sífilis. E qual é a conduta, sempre olhando para a mãe, né? Ali, vai ter o cenário, a mãe foi adequadamente tratada, não foi, o bebê tem sintoma, não tem alteração no exame físico, não tem alteração laboratorial, não tem, o VDRL caiu, o VDRL subiu, como foi que caminhou? Foi aquela fluxogramazinha que a Vanessa escreveu no quadro, tá? Então, a da sífilis é mais a conduta e o quadro clínico, tá? Falando nisso, alguém tirou foto do quadro? Isso. É mais o que é. Thaís tirou. Thaís, você não tirou, não? Não faltou, não. Gente, quem tirou? Porque eu não fui. Não foi eu que tirei. Nossa, gente. Foi dia 20? Eu lembro certinho da Thaís Eu tirando também. foto. Ela tirou foto de todos os outros, né? E eu achava que ela tinha vindo justo no dia da tocha. Foi dia 20, né? Que foi o que atrapalhou todo, deixa eu ver se eu acho. Que a gente tirou as fotos. A Van fez um monte de coisa no quarto, né, Van? Foi. E, Deixa eu ver se eu acho. gente, Eu acho que foi você mesmo, Bru. pode ser. Eu julgando a Thaís, foi você. Eu Eu lembro. jurei que a Thaís tinha vindo. Eu pedi. Eu não falei, jurei, eu mentira. afirmei que você Não, tinha eu tô- vindo. Ó, tá aqui, peraí. Cadê o grupo? Aqui quando eu tiro já tento mandar já, pra não esquecer. Vou mandar aqui, tá? Lembra do Ministério da Saúde, lembra do... Ó, vou tirar esse outro aqui que a gente copiou. Lembra que a gente falou das tochas, aí tinha os fatores de risco, quadro clínico, diagnóstico, tratamento, lembra? Que era da guiar. Mas lembra de só mais o que diferencia, tá? Um do outro. Porque lembra, tem aqueles sintomas em comum, né? Pode ter perda de peso, pode ter icterícia, pode ter aumento de fígado, sintomas gerais, lesões de pele no geral, pode ter de qualquer uma das infecções, tá? Microcefalia pode ter em várias, não é uma coisa específica. Agora tem as calcificações, tem a síndrome da alvéola congênita, tem a cardiopatia, tem a catarata congênita. Então tem que lembrar bem o que diferencia, que isso é o que mais cai em prova. E aqueles nomezinhos, lembra lá do muffinzinho, das lesões de pele, do berry, lembra do dente de Hutch, então esses nomezinhos desses epônimos que a gente fala, caem muito, tá? Em questão de múltipla escolha. Eu vi bastante em provas, questões de residência, assim, que caía bastante sobre Zika. A gente vai ver no... Zika, na verdade, é o seguinte, o que vocês têm que saber sobre Zika? Não tem um tratamento específico, tá? É sorologia geral, IgG igual às outras. E é marcada muito a microcefalia, ou no nascimento ou na evolução, tá? Não é que não nasceu com microcefalia que não pode ter. Qual é o principal do Zika vírus? É saber se a mãe teve lesões de pele na gravidez. Geralmente aqueles... as petequiazinhas mesmo, pinta vermelha, e aí ela não foi rápido, às vezes uma febrinha baixa. Então sempre perguntar se a mãe teve alguma mancha, alguma lesão, tá? É muito característico disso. Se cair numa questão, sempre vai trazer alguma coisa dela. A mãe teve um rash na gravidez, nesse específico, não sei o que lá. Ou nasceu com microcefalia, que é abaixo de 2 desvios padrões do tamanho do perincefálico para idade e sexo. Lembra da corrida, né? Ou nasceu com microcefalia, ou mesmo que não nasça, no primeiro ano de vida evoluiu com microcefalia. Tá? E aí, junto da microcefalia, atrasa o global do desenvolvimento. Atrasa tudo. Fala, motor, fino, motor grosso, tudo. Lembra do que é o desenvolvimento normal até 2 anos de idade. Os bebês com Zika são bebês muito sintomáticos. Além da microcefalia, há um atraso global do desenvolvimento. Mas não tem muito aquelas questões de olho, sabe? Pode até ter associado, né? Assim, alguma deficiência visual, auditiva, mas é muito marcado a microcefalia e o atraso global de desenvolvimento. Pode ter convulsão, pode ter outras coisas por conta da própria microcefalia, tá? Calcificações não tem uma especificidade, como a gente vê no CNV, mas pode ter calcificação, pode não ter calcificação na tomografia,
tá? Então, geralmente o Zika é muito ligado à microcefalia atraso global, tá? E a mãe ter esse histórico aí de algum rastro. Pode ter sido rubéola, pode ter sido outra, mas quando comenta que a mãe teve na gravidez um rastro específico, pensa mais no Zika, tá? Porque acho que a gente, talvez, eu não lembro se do internato, nas RPs tem alguma outra coisa, mas eu acho que não, tá? De específico para ver Zika e tal, mas Zika basicamente isso é o principal, tá? Para você ficar atento, tá? Lembrar disso. Eu acho que a gente tem que fazer uma alteração nesse esquema aqui, ó. Eu escrevi aqui, ó, VDRL do recém-nascido maior que 2 titulações. É qualquer titulação, não é? A partir de estar pelo menos igual da mãe para cima. Tá. Lembra que se tiver igual da mãe, não Você tem que exclui, mudar. tá? Tá. Se for menor ou igual que o da mãe, você tem um diagnóstico sim. E aí, se você tiver sintomas, você trata. Menor? Se for assintomático, você acompanha. Porque lembra que tem 3 coisas que a gente tem que olhar. Se o bebê tem sintoma, o que é sintoma? Tá perdendo peso, né? Tem icterícia, não tá mamando direito, mais apático. Sintomas. Sentiu alguma coisa que a mãe percebeu. Se tem alteração no exame físico, tô vendo que ele perdeu peso, tô vendo que tá etérico, tem hepatosplenomegalia, examinei, tem lesão de pele, qualquer coisa dessa, não precisa ter tudo, pode ser qualquer um. E o VDRE, então são 3 coisas. Mesmo que o VDRE não esteja subindo, não esteja tão alto, às vezes está igual ao da mãe, mas se o bebê tem sintoma ou tem alteração no exame físico, trata como? É considerado sífilis comigo. Tá. Entendeu? Agora, ele está assintomático, sem alteração no exame físico. O VDRE caiu, não. Mas lembra que não é só quando está maior que o da mãe, é a partir do valor do dela, para cima. Igual, mas dependendo de como ele tiver, obviamente. O bebê está assintomático é uma coisa, o bebê está assintomático é outra. Tá? Então esse detalhezinho tem que lembrar. O que mais? Lembra aí pra gente. Eu tenho uma dúvida de meningite. Tá. O tratamento é banco com clindamicina, certo? Qual que é a questão que vocês têm com fundameningite? Se eu tenho um paciente com quadro clínico sugestivo de meningite e eu não tenho necessidade de lipo ainda, eu vou considerar como uma meningite bacteriana, que ela é mais grave, eu vou dar banco e ceftriaxona. Pela idade dos latentes maiores, tá? Se for recém-nascido é diferente, é ampigênio. É ampicilina ou ampigênio. Isso, mas todo recém-nascido vai ser ampicilina e gentamicina? Recém-nascido sim, então a gente não usa outros antibióticos para ele, mas a gente vai ver os bebezinhos mais velhos, né? O nosso cenário. Então, sempre pensar, eu não sei o que é ainda, estou considerando a meningite bacteriana, que é mais grave, eu estou considerando um amplo espectro, então eu vou dar os dois. É empírico, né? É empírico, é esse o empírico. Por que é empírico? Eu não sei, eu estou supondo que é bacteriano e que é os bichos mais comuns, as bactérias mais comuns. Agora, se eu tenho restaurador líquido, aí vai ter que ver o que apareceu. É um perfil viral, aí eu arranco o antibiótico. É um perfil bacteriano que positivou alguma das bactérias comuns. Quais são as 3 bactérias mais comumente causam meningite no lactente? Meningococo. Não. Meningo. Lactente. Quais são as 3 mais comuns? Strepto B. Strepto do grupo B. Strepto B. Meningo. Strepto. Não. Não sei o que. Beta hemolítico do grupo B. Estéprios. É B, ué. Nem sei, não sei o que lá. É HB. Todo mundo é reprovável. Não é B, não? As Não, mas 3 tem um, bactérias né? mais comuns da meningite é Tem o lactente. um Não é recém-nascido. Meningococo C, lactente. pneumococo e influenza. Módulos de influenza A e B. B, Pneumococo e meningococo. meningococo. Pneumococo é Streptococcus pneumoniae, não é o do grupo B, tá? Tá. Mas É no diferente. Não, É é pra o que a- recém-nascido. do recém-nascido, né? Recém-nascido é o GBS, E é o da hora ali materna. Canal de parto, né? Eu tô pensando nessas 3 aqui, tá? Se eu tô tratando com bacterianos com perfil viral, tem que estudar os resultados do líquido. Proteína, glicose, celularidade, tem que estudar. Veio um perfil viral, não quer o antibiótico, beleza? Sintomáticos, febre, dor e lorar. Veio positivo um diplococo gram negativo, quem é? Meningo. Neisseria. Aí, qual o tratamento da Neisseria, do meningococo específico? O antibiótico qual é? As 2. Rifamicina? Depende. Aí é para quimioprofilaxia, a gente está falando do tratamento.
A gente fez ceftriaxona e vanco, né? Empírico. Beleza. Aí veio o pneumococo gram-negativo, que é o meningococo. Qual antibiótico eu dou? Azitromicina Você não. falou de terceira? Azitromicina não. Ui. Qual antibiótico eu dou? Você falou de terceira? A cefalosporina de terceira, que é a ceftriaxona, cefalotaxina, então eu posso tirar a vanco, porque eu não preciso dela para tratar o meningococo, tá? Ah, veio um diplococo gram-positivo. Quem é? Pneumococo. É o pneumococo, né? Então, lembra, uma negativa e outra positiva. Eles são cocos. Ah, veio o pneumococo. Que antibiótico eu trato ele? É a vanco. É a vanco. Tem várias distinções na literatura dependendo de qual é a sensibilidade do pneumococo. Eu posso deixar a ceftriaxona e a vanco, só que eu não posso arrancar a vanco. É a diferença. Eu posso deixar o 2, ceftriaxona e a vanco. Tá? Algumas literaturas falam só da vanco, outros falam que se for sensível eu posso dar outros, posso dar ampicilina, posso deixar a ceftriaxona, só que deixa os dois, ó. Não tira a vanco, porque a maioria dos pneumococos são resistentes, então eles só são sensíveis à vanco, tá? Então foi a meningococo, eu posso tirar a vanco, eu não preciso dela. Tem o pneumococo, eu deixo os dois quietos lá, tá? Fica mais fácil de vocês lembrarem. Mas quem colocar outro antibiótico, se o pneumococo for sensível, mostrar depois na hemocultura, tá, beleza, também pode, não tem problema. Mas vocês têm que lembrar pelo menos esses 3 cenários, tá? Ceftriaxona e vanco empírico ou por pneumococo. E se for meningococo, eu posso tirar a vanco, porque eu não preciso deixar ela, que vai induzir mais resistência. Tá. Tá? Que a maioria dos meningococos, eles são, inclusive, sensíveis, na verdade, até às penicilinas. Posso trocar para tirar a ceftriaxona e deixar a ampicilina ou a penicilina, a cristalina, para o meningococo? Pode. Se ele for sensível, pode. Então, depende da sensibilidade da bactéria. Mas, na dúvida, pense nesses 3 cenários, tá? O hemófilos a gente vê mais raramente. Então, a princípio, a gente também deixaria os 2. E, lembrando, se for viral, você tem que tirar o antibiótico. Mas você só vai dizer que é se você tiver um resultado líquido. Senão não tem como você falar. Sempre vai colocar o antibiótico, tá? Corticóide, quando que a gente vai usar? Pra todo mundo? Como que é? Junto com a primeira dose, pode ser neurológica e Exato. Mas qual é a indicação que a gente vai fazer mais? Fazer pra todo mundo? bacteriana, eu sei que sim. Lembram? Eu acho que Que é pra reduzir sequela mesmo. De toda vez que surdez, for bacteriana, não é? bacteriana, normalmente, e por hemófilos. Normalmente é mais indicado, tá? Mas quem der o corticoide não tá errado, porque ele tende a reduzir, né, sequela ali pós-meningite. Então, quem der tá certo, quem não der também tá ok, tá? Porque ele não tem uma indicação formal de você dar, tá? Dexametasona. Pode ser uma dose, 2 dias seguidos, tá? Que mais? Eu lembrei. Era mais isso do antibiótico? sim. Essa dúvida, E né? aí tem que Então, lembrar da também dose, tem que né, ver a Pro? sensibilidade. De a dose até 6 meses? Ou de A 1 a 6 meses? dose tem que saber da ceftriaxone, tá? Que é 100 mg quilo dia, de 12 em 12. Tem que saber da vanco, 60 mg quilo dia. Saber da Dexa não precisa. Saber as doses das penicilinas, da sífilis congênita. Saber 50 mil unidades por quilo. Sim. Saber que na neurosífilis tem que ser a cristalina, tá? Diferente das outras, que pode ter bisatina, tem procaína, mas na neurosífilis tem que ser cristalina, porque a penicilina cristalina. Porque ela Foi aquela pergunta. Que é a que vai ultrapassar a barreira, mas fala se não tá ajudando na neurosífilis, né? E mais nas questões que eu tava resolvendo, nunca aparece as outras penicilinas. Aparece só a cristalina. Então, tipo assim, na prática, eu é vou que mais usar a usa. cristalina, né? E tem a procaína também, né? Hum? Procaína também. Existe a procaína, a benzatina e a cristalina. A diferença é que a procaína a gente faz IM, a benzatina IM, a cristalina é V. A procaína pode ser EV também, mas a benzatina não é venosa, tá? É só intramuscular. Mas na prática, vou ver o que a Maria falou, a maioria vai ser usada a cristalina por quê? Porque às vezes nem dá pra coletar ali quando o bebê, no recém-nascido.
Então, se eu estou pensando que aqui vai ultrapassar a barreira, que eu estou querendo tratar, às vezes eu não tenho líquor, eu vou dar quem? Cristalina. Então, na prática, eles vão ver realmente que está usando realmente mais a cristalina. Até porque, até para você fazer benzagina no recém-nascido, tem nem músculo. Então. Tem nem glúteo para fazer. E as questões também nem cobram muito os outros cenários, né? Cobram mais os cenários de Mas cristalina. da prática, e assim, na dúvida põe cristalina. Porque não dá pra você, na dúvida, pôr as outras que não vão tratar adequadamente da cristalina, você tá tratando. Entendeu? Então, na dúvida, põe a cristalina, lembra dela. Mas lembra porque tem questão, às vezes, de marcar que põe as outras. Então, você tem que ver, é neucíclico, não é? Vai ver o resultado do líquido lá, como é que tá, né? Então, tem que olhar pra isso, tá? O que mais vocês viram? Tem dúvida? A de coqueluche, a vacina para gestantes é a DTPA, né? Sim, na celular. Lembra que ela é menos reatogênica, né? Dá menos efeitos adversos na gestante. Sim. E lembra bem da coqueluche daquelas fases, tá? Tá. Cística, convalescência, quando é o período de cada um, qual é a característica, cai bastante também. O que mais? Lembra dos valores dos exames do diabetes tipo 1, tá? Todos aqueles valores de glicemia de jejum, TFG, glicemia ao acaso, se tem sintomas que não tem. Lembra da cetoacidose, né? O tratamento da hidratação, né? Que é o primeiro, depois a insulinoterapia. Tem que saber a dose da expansão? Da acidose, não, só da desidratação lá Sim. no caso da Tá escrevendo da no diarreia. quadro, né? Sim. Não, sim. Aí tem que Tira saber, foto. tá? Eu fiquei na dúvida, esqueci. A 4 das Solange. A da meningite, da diarreia, da gastrite, você tem que saber, tá? O volume de cada um em cada etapa. Eu tenho. De quê? Aquela que a Solange Dupla escreveu. hidratação. Ah, tá, de diarreia. Alguém escreveu? O plano A, Tirou foto? O plano B Amiga, é não de sei. 50 a 100 miligramas. Eu não tirei. ml por Vai dia. colocar o quadro dele, Esse então, de oral. De oral. Só que a diferença é que no A eu vou só fazer a soroterapia de reposição E é feito em casa, né? após as evacuações, né? Uhum. Tá. De resto é só continuar com o bebê Fica pra cá. líquido normal. Sim. Isso, né? E o B, o que é que diferencia? Aqui é na enfermaria, Na Na unidade, unidade, na GS, né? sobre acompanhamento. Eu acho que é isso. E aí, se você não tiver resposta com a reposição, você faz aquela gastróclise. E se mesmo assim Sim, não melhorar, você vai sim. para plano C e começa tudo de novo e não entra em conta os que você já fez. Aí tem que saber esses valores, saber a dose do zinco, tá? Saber a dose da azitromicina para coqueluche e para jeca, para diarreia. E da ceftriaxona é tudo na mesma dose, tá? Tanto da coqueluche quanto da 10 miligramas O zinco é só pra casa, né? mas dividindo dos Depois 4 aquele dias, tá? melhorado São quadro. 5 dias de tratamento da coqueluche, lembra? E da gastroenterite. Sim. Tá? Se for no plano C, eu preferia a ceftriaxona, tá? Do que a azitromicina. Se o paciente está no plano C, você vai fazer venose, tá? Melhor do que oral. Tá. Mas lembra da dose do zinco, da azitromicina, da ceftriaxone, da vanco, né? De todas, né? E da insulina não precisa não, tá? Só precisa saber aquele tipo, que é a basal, né? Tem que saber que é a 0,5, né? mas a dose não. Só saber os esquemas assim, aquele Ah, basal tá. bolos que a gente fez, né? Lembra Tá. que é a que tem rápida depois das refeições e as que são de manhã e noite. Só que como é só SUS, a gente só vai usar MPH regular, né? A gente vai basicamente ficar com elas aí pensando no SUS, né? Que mais? Lembra? Aí da diarreia saber todos os volumes, tá? De cada soro, cada etapa, quanto tempo que é, porque vai cair mais na PCR. sabe? Eu fiquei com uma dúvida nessa parte do plano C. Porque primeiro eu vou fazer a expansão, que eu vou fazer 30, depois 70. Aí depois eu venho para manutenção. A manutenção eu tenho que fazer 100 ml por quilo, Até 10 quilos de peso. até 10 quilos, em 24 horas. Só que aí na tabela tá que a reposição Embaixo. também é em 24 horas. É depois mais 24 horas ou nas mesmas 24 horas? Nós mesmos, 2 acessos. Tá, entendi.
Aí, conforme se ele tiver diurese, se tiver evacuação, você pode suspender a de reposição. A de manutenção nunca. Sempre deixa, porque ela vai ter o soro glicosado na proporção um pouquinho maior, né? Aham. Mas o ideal é que seja as duas, tá? 2 acessos. Ah, não deu. Você coloca um, instala lá e vai vendo as perdas dele, vai documentando. Tá. Eu tenho que ser 2 acessos ou eu posso somar os volumes e colocar em um só? A princípio não, o ideal é que tenha 2 acessos, tá? Ou que geralmente é feito mais na prática. Porque assim, para a prova vocês vão ter que seguir exatamente lá no Ministério. Mas na prática, se não der para pegar os 2 acessos, a gente vai instalar aquele grandão das 24 horas e vai monitorando o que ele está perdendo. Tá. Como que tá a diurese, como que tá as fezes, pra gente ver se tem necessidade de colocar mais para repor. Então, a gente não coloca de cara aqueles 2 lá junto, não. Se der, com 2 acessos, beleza. Aí eu só consigo pegar um acesso, não consigo pegar 2. Você vai calculando as perdas dele. Vai vendo quanto que ele tá perdendo. Ele tá perdendo um pouco, ótimo. Ele tá perdendo muito, a gente pode colocar, intercalar esses volumes. Porque depende do tamanho da criança. Porque às vezes você pode fazer coisas menores, sabe? 250 ml, 500. Você pôr um soro de 1 litro logo, de 800 ml, depende da... Porque o nosso paciente tinha, acho que era 800 ml, né? Porque ele tinha 8 quilos, Sim. o Joel, né? Então você pode fazer um sorão lá de 800 ml logo, ou você pode dividir em 2, por exemplo, de 400. Aí você vê, desse aqui, ele perdeu muito, perdeu pouco. Perdeu pouco, eu vou seguir. Perdeu muito, eu vou dar esse outro soro aqui. Intercalando, entendeu? Nessas mesmas 24 horas. Tentar correr tudo nessas 24. Para poder recuperar mais rápido. Na verdade é essa, mas o ideal mesmo é que tenham 2 acessos. Para poder você... Porque são proporções diferentes, né? Um é 4 para um, outro é 1 para 1. Então, Sim. o ideal é que você tenha 2 acessos. Até porque ele tá quase em choque, né? Praticamente, Sim. tá naquele no passeio. Então, o ideal é que a gente tenha 2 acessos nele até por segurança. Para se perder um, a gente ter o outro. Mais ou menos isso. Algo mais? Vocês lembrem das todas as temáticas. Lembrem que, né, pode cair tanto, vai cair os ABCS das estações, quanto nas provas, né? Na APCS, se eu simulei diarreia na aula, eu vou pegar a meningite? Ou não tem nada a ver? Não necessariamente. Tá. É aleatório. É feito, tem uma randomização, por exemplo, quando a BI divide aí para vocês os horários, aí tem uma randomização dos casos também. Você pode pegar qualquer caso. Ela vai alternando, né? Por exemplo, seu primeiro horário é um caso, a Thaisa depois de você é outro caso. Ou seja, diarreia, ou seja, meningite, ou seja, qualquer um. Aí o que pode cair? Pode cair o plano A, B e C, pode cair diarreia viral ou bacteriana, né, com a disenteria, pode cair meningite viral, meningite bacteriana, por qualquer um das bactérias, e a meningite que você não sabe porque não tem necessidade de líquido. Meningite, você vai tratar empiricamente. Pode cair todos esses cenários aí. Crise convulsiva não. Tipo, crise convulsiva do... Aí o que pode convulsão acontecer? febril... Com diagnóstico diferencial, se você quiser trazer na discussão, pode. Também Porque a com diagnóstico semana diferencial, tá? Mas não é como uma primeira hipótese, não. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, a paciente ela tá com meningite por causa do líquor. Aí eu só dou antibiótico se tiver abalamento de funga nela, porque seria mais sugestivo de bacteriana. Não, você pensando em meningite, teve suspeita, você já dá o antibiótico porque ela é mais grave. A bacteriana, lembrar de lesão de pele, tá? Também. Da meningite, tá? Se tiver lesão de pele, é mais sugestivo de qual tipo? Meningocócica, tá? Então pode ter alguma foto lá, eles podem tirar no celular pra vocês, alguma coisa, aí você já, às vezes ali nem precisa do líquido. Você já vai, se tiver lesão de pele, você já vai. E se for meningococcemia, normalmente tem hipertensão intracraniana. Então você pode fazer... Mas pensou em meningite, na prática, o ideal é você entrar com antibiótico, depois do líquido, assim, o ideal é você colher o líquido, se for rápido, e já dar a primeira dose de antibiótico. Aí se o líquido vier viral, você tira, você só deu uma dose, e se vier bacteriano, você só adequa o antibiótico. Mas sempre dá, tá? Você sempre tem, mesmo que você tenha quase certeza que é viral, porque não dá pra saber. Não dá pra ter certeza sem o líquido. Aí você mesmo dá o antibiótico. Na dúvida, sempre dá, porque a gente está tentando evitar o quadro mais grave. E que é muito mais fácil ficar sequelado ou morrer do meningite bacteriano do que do meningite viral. Meningite viral E na viral, muito raro. eu só espero
A viral, aí depende da evolução. Você vai tratar só febre, dor mesmo e observar a evolução dele. Geralmente é mais favorável. Mas que vem lembrando, né? Você pode deixar às vezes um dia só pra monitorar. Você está aceitando as coisas oral, se o xixi tá ok, ver o estado geral da criança. Tem criança que fica bonitinha, assim, fica esperta, mesmo com o xixi viral. E tem criança que fica prostrada. Então aquela que está mais prostrada, mesmo tendo líquido com perfil viral, ela vai ficar internada. A que está ativa, não está com dor de cabeça, a febre está baixando, aí você pode dar alta. Não tem um prazo, assim, eu tenho que dar alta em um dia, 2 dias, depende da criança. Você pode dar alta na meningite viral desde que ela esteja bem clinicamente. E o benzo você só vai dar se ela tiver crise convulsiva? Ou, por Só. exemplo, tipo, Só. você não vai fazer uma manutenção Não. para evitar outras crises? E eu preciso saber dose de diazepam? Pode ser diazolam, pode ser diazepam. Não, a dose não precisa saber não. Só saber quais são os medicamentos. Dose de nada não. Mas, por exemplo, a gente só vai medicar, ele veio com quadro de meningite, mas não convulsionou. Eu não tenho como, eu vou dar um remédio para prevenir de convulsionar, eu não sei, porque pode ser que o perfil dele não seja de ter convulsão. Agora ele chegou, convulsionou, aí a gente faz a dose ali de ataque. É igual da simulação, né? Exato. Por exemplo, ele chegou, quando ele chegou, nem deram medicamento que já tinha parado a crise, no nosso caso, Maurício. Chegou lá e na hora que ele teve, foi que a gente deu, lembra? Mas na prescrição dele não vai ficar de manutenção, vai ficar se necessário. A prescrição dele, ele teve de novo, ele vai dar outra dose. A partir da segunda crise, pode-se pensar em deixar uma manutenção ali, tentando evitar. Mas é sempre quando tem a crise. Tá? Quando ele, vamos supor que foi uma crise muito longa, ele ficou lá meio, tivesse ficado quase meia hora funcionando, deu 2 doses lá, diazepam, dasolém não passou. Aí é obrigatório deixar a manutenção, porque é uma crise prolongada. A crise rapidinha, você só vai tratar ali na hora. Entendeu? Então tem que estar deixando ali prescrito para ele não convulsionar, porque pode funcionar ou não. Tá? É só quando é crise prolongada. Crise muito longa, 15, 20, 30 minutos é que você deixa para evitar que uma crise longa. Mas a dele foi rapidinho, você vê que ali foi 2 minutos, talvez ali que ele teve, a gente medicou, depois passou, foi rápido. Então, olhar para isso, tá? Mas, por exemplo, na PCS não vai acontecer de convulsionar lá na hora, tá? Vai ter na história se você perguntar. Mas ele veio aqui, ele veio aqui que teve uma crise hoje, convulsionou. Não, ele veio aqui, teve alguma convulsão? Não, nunca teve. Pode ser que não tenha. Não é obrigado a ter não, tá? Porque lembra o quadro tem que variar. Da meningite não é sempre a mesma coisa. Então, pode ser que ele tenha crise, pode ser que ele não tenha. Aí tem que lembrar só disso. Se ele teve crise, você vai sugerir um benzodiazepínico para a crise. Só. É o que vocês têm que saber lá de prescrição. Tem que saber mais qual é o antibiótico, é mais isso. E aquele volume todo lá da diarreia. É o principal. Porque realmente na prática é o que mata mesmo. Se você não der o antibiótico, der o antibiótico errado, ou não hidrata adequadamente, é o que a criança vai morrer. Porque a dose do benzodiazepínico você consegue olhar. Você não precisa. Depois na prática você consegue olhar, entendeu? Agora que eu vou escrever, eu vou deixar essa dose aqui. Mas o soro tem que estar rápido na cabeça, o antibiótico tem que saber qual é, até a dose ele dá para filar. Mas você tem que saber qual é. Vou dar um antibiótico, tem que ser ceftriaxona, ivandra, você tem que saber. Dá para ficar pesquisando qual é o antibiótico. Entendeu? Ô, Pro, tem uma pergunta. A PCS reprova? Reprova como? Que Tipo assim, se você reprova, tipo, ficar na... não passar, não atingir a pontuação lá daquela. Aí você... O que Aí eu acontece? lembro que você tem que ter uma chance de no recuperar. final do ano. Mas depende do percentual que você tira. Eu acho que é igual às outras. Porque lembra que tem, por exemplo, se você atingir 60% para cima, beleza. Se você ficar entre 40 e 60 é um cenário. Se ficar abaixo de 40 é outro. Lembra? Abaixo de 40 é vai pesando. Se for 40, 60, você tem a chance de ter uma outra oportunidade. Então depende do percentual, porque na PCS, lembra, agora não vai ser mais só aquele conceito satisfatório. É somatório de pontos, né? Vai ter um somatório de pontos igual esse aqui. Então o que é que vai ter lá na PCS? Nas estações, lembra que tem lá, hoje vocês vão ver na fichinha que a Solange vai mostrar, tem profissionalismo,
Tem a anamnese, se você explorou a queixa, se você perguntou antecedentes, se você fez um raciocínio lógico da anamnese, o exame físico, se não faltou nada, aí no TR você já recebeu, né? O TR. Lembra que tem cada item daquele lá, para fazer pupila, tem investimento, não sei o quê, vai ter cada item daquele do exame físico. Aí cada um disso tem um ponto, entendeu? Vocês vão ver a fichinha no dia da PCS, que a gente vai preencher e vai gerar um percentual final. Ele vai somar lá, cada um, sei lá, vale tantos pontos. Aí no final tem que ter pelo menos, vamos supor, 60 pontos. Se for 0 a 100, tem que ser 60 pontos. Se você tiver 60, já passou. Se tiver menos 40 pontos, aí você sabe que você está o pior cenário. Se tiver 50 pontos, ainda tem uma chance de recuperar. Então, assim, é mais ou menos o mesmo cenário das outras avaliações. Mas parece que se você fizer bonitinho na amnésia e o exame físico, você meio que já passou, né? Pelo que Não fala. sei, tá? Porque depende da quantidade lá de ponto. Eu lembro que a gente colocou para o exame físico cada item daquele, valendo ali. Eu não lembro agora se tem algum que vale mais. Eu vi que É a ficha de avaliação. no TR eu vi que para aprovação tem que saber pelo menos um diagnóstico correto e 2 diagnósticos diferenciais. Da hipotiroidismo. Estou pegando até porque o nosso estava só a principal hipótese diagnóstica. Ah, não, foi de plano cirurgia que eu coerente. vi. De cirurgia tem que ter um diagnóstico e cada 2 um diagnósticos diferente. A diferenciais. cirúrgica tem uma Por coisa, aqui, a materna tem outra, a infantil tem clinicamente, outra. tem muito, né? Não, o nosso tem que ter a principal hipótese diagnóstica e o tratamento correto, porque agora vocês já estudaram os tempos. Então não dá para dizer, eu não sei mais qual é o antibiótico. Eu não sei qual é calcular o soro. Entendeu? Tudo bem, quando vocês não estudado, é BP, beleza. Na PCS vai pedir pra gente calcular o soro ou não? Vai falar os volumes, não precisa calcular pelo peso, mas teve aluno que calculou, inclusive. Mas tudo é bem. que você fala, como essa criança tem tal idade, então a gente vai fazer. 30 ml, você vai falar pra mãe. Tal, Exatamente. tal. Vai falar pra mãe, olha, tá desidratado grave, se enquadra no plano C de tratamento do Ministério, que funciona assim. Aí a gente dá uma folhinha pra vocês, teve aluno que ficou bom assim, ele escrevendo e falando pra mãe. Ó, a gente faz aqui a expansão, soro fisiológico, 30 ml aqui, vai correr 1 hora. Aí depois disso a gente vai fazer esse 30 ml aqui mais 5 horas. Olha, ele vai ficar aqui esse período. Aí depois a gente ainda vai ficar aqui mais 24 horas. E ia falando, fazer a manutenção. Vai ir anotando assim, falando pra mãe, porque aí ia lembrando, mas não precisa assim, ele tem 9 quilos, eu vou ter que ver que é 900 ml. Teve aluno que calculou, até ficou bem, foi legal. Explicou lá a prescrição e tudo, mas se você souber os volumes, tá legal. Lembra do KCL também, no final, para colocar na solução. Aí você tem que falar, tá? Então, pra gente vai ser a anamnese da ficha principal, os antecedentes, o exame físico, cada um daqueles itens que tá lá no TR, cada um. Eu não fiz a ausculta abdominal, faltou um item, vai vir nenhum ponto lá. Entendeu? Tem todos que tá lá no TR, do exame físico. Aí a principal hipótese diagnóstica e o plano coerente, tanto se tiver que fazer exame, quanto a prescrição, quanto as orientações. Por exemplo, a quimioprofilaxia da meningite, quando é que a gente vai fazer? Em que caso? Os contatos próximos. Os contatos próximos, mas em que tipo de meningite? Meningite Bacteriana. Bacteriana, causada por quê? Pela Neisseria. Pela Neisseria e Pneumococo. não, HIV. pela hidra, tá? Pelo pneumococo e pelo anófilos. Aí a gente faz, pneumococo não precisa. Aí a gente usa a toxina que o Bruninho comentou. Pode ser ceftriaxona também, pode ser cipro para os maiores. Então, por exemplo, se você fez um plano e é uma meningite bacteriana e você não indicou quimioprofilaxia, com meningococo, está incompleto o seu plano. Não tá ruim, você prescreveu antibiótico, certinho para lá, mas tá incompleto. Mas a gente precisa saber a dose da rifampicina? Não, toxina não. Porque essas coisas dá pra você ver, o que eu falo, tem coisa que você tem que estar na cabeça, tem coisa que dá pra gente Mais pesquisar. nervosa pra PCS de cirurgia do que. E aí, vejam que no técnico não tinha as fichinhas não, né? De avaliação? Não. Aí da PCS? Saiu as fichas de avaliação? Ou não, porque são novos. Aí eu acho que não saiu, né? Pra vocês. Mas o da cada ênfase tem uma ficha
com especificidade. Mas é a mesma ficha que foi usada na simulação, não? É, aqueles mesmos itens. A Tá. questão é que vai ter uma pontuação um pouco diferente, porque não tem EBP, não tem prontuário, entendeu? Então vai ter aquela parte do profissionalismo, vai ter aquela parte da anamnese e a parte do exame físico. E aí, hipótese e os planos, né? Aquela primeira parte todinha que tem. Só não tem EBP, prontuário, essas coisas. Mas é aqui. E aí, só que vai mudar os itens, assim, dentro, por exemplo, exame físico, naquela fichinha de avaliação da FSC, tem lá exame físico, sinais vitais, exame específico, manobra, não sei o que, não é? No nosso infantil, por exemplo, vai ter cada item do exame físico, da infantil, que é que precisa fazer, entendeu? Da cirúrgica é o outro, da clínica é o outro, lá vai, matéria é o outro. Então, vai mudar a especificidade de cada ênfase dentro da ficha. Entendeu? E aí a pontuação, a ideia que eu me lembro é que fosse até de 0 a 100 pontos, para poder ficar o percentual mais fácil. Mas eu não vi a ficha final com a pontuação, eu vi só os itens, eu achei só os itens. Então é assim, pega aquele item 0, fez, mas não estava 100%, vai ficar uma nota no meio ali. Fez muito bem, vai ficar nota máxima. Que foi igual esse que a gente fez agora. Vai ser todos nós, né? Entendeu? É isso. Mas vai ser bom. Vai dar bom. É só revisar. A CD não cobra fisiopatologia ou não, né? Pode cobrar, dependendo. A gente viu a gente viu de todos, né? A gente viu do diabetes tipo 1, a gente viu da coqueluche, a gente discutiu da meningite também, os mecanismos fisiopatológicos de diarreias agudas, invasivo, osmótico, isso aí pode cair também. Tá? Tanto na discursiva quanto na imunohistoria também. Porque são todos os assuntos, né? Que pode cair. Então é mais isso. Beleza? Mais dúvidas? Estamos ok? Tranquilos? Tchau, gente. Revisar. Nossa, tem muita Pagar coisa, hein? bom, estudar. Muita coisa, né? Aproveitar, se tiver ainda alguma coisa, tirar hoje de tarde, porque a gente vai olhar os manequins, tá? Não sei se vai dar tempo pra gente passar no lado de cima, mas principalmente o Simbaby tem mais coisa, né? Pra vocês lembrarem, revisarem aí depois da ata. Se vocês passarem na sua, a gente vai lá